A Bíblia ela tem aproximadamente 250 histórias que os estudiosos em Bíblias separaram 42 como sendo parábolas. Dessas 42 parábolas, 40 estão no Novo Testamento e 2 no Velho Testamento. As 2 que estão no Velho Testamento, nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. E a outra parábola está em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Por sinal, é uma parábola muito conhecida, aquela historinha que Natan contou para Davi, depois daquele pecado que ele cometeu com Batseba. Jesus usava as parábolas, meus irmãos, para pregar o Evangelho de uma maneira que fosse compreendido. Para agricultores, Jesus contou parábolas como a parábola do semeador, por exemplo. Para aqueles homens que nós podemos considerar empresários da época, Jesus contou a parábola do credor. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 15, Jesus ele explica que ele contava, respondendo a pergunta, ele explica que ele contava parábolas para que aqueles que estavam se enchendo da palavra de Deus fosse mais completo. E aqueles incrédulos que não criam nele ficariam cada vez mais vazios e até o pouco que tinha de conhecimento lhe seria tirado. Hoje, meus irmãos, a pergunta que a humanidade se faz que o homem não conseguiu e nem vai conseguir responder é: para onde nós vamos quando nós morremos? Como é o céu ou como é as profundezas do inferno? E o mais próximo que nós chegamos desta resposta foi também através de uma parábola. Uma parábola que está aqui nesse livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31, conta a parábola do rico e do Lázaro. É como temos uma noção de como é céu e de como é inferno. Aleluia. Glória a Deus. Apesar, meus irmãos, de que hoje na internet, os irmãos podem até já ter visto muitos vídeos de homens e mulheres que dizem que foi levado em espírito ao céu, que foi levado em espírito ao inferno, e que lá conheceu as dependências do inferno. Alguns dizem até que bateu até um papinho com Satanás. Meus irmãos, tenham cuidado que isso é muito, o que tem muito hoje na internet é balela. Quem quiser acreditar que quer, porque eu só acredito no que está na Bíblia. Se está na Bíblia, para mim é fato. Se for conversa de internet, temos que ter muito cuidado. Esta parábola que nós acabamos de ler foi o Senhor Jesus Cristo respondendo a um fariseu que a Bíblia o identifica aqui no versículo 25 como sendo um doutor da lei. A Bíblia diz que ele se levantou para fazer uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Mas o se levantar aqui não é estar sentado e levantar, não. Ele se levantou numa militância contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele aqui no versículo 25 ele fez a seguinte pergunta: Mestre, o que eu farei para alcançar a vida eterna? Mas os fariseus, meus irmãos, quando eles chamavam Jesus de mestre, eles não consideravam Jesus Cristo mestre. Eles chamavam Jesus Cristo de mestre, fazendo uma ironia ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 26, o Senhor Jesus Cristo responde a ele. E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? Jesus tinha o hábito de responder uma pergunta fazendo outra. Aqui, trocando em miúdos, Jesus pergunta a ele o seguinte: o que é que diz a lei, já que você é um doutor da lei? O que é que você tem entendido da lei? No versículo 27, ele, para não ficar atrás, porque creio eu que ali essa conversa estava no meio de uma multidão, ele, para não ficar atrás, para mostrar que ele realmente era um doutor da lei e conhecia pelo menos a maior parte das 613 mandamentos que a lei exigia que o doutor da lei conhecesse, para ele não ficar atrás, ele vai citar aqui no versículo 27 dois textos do Pentateuco. O primeiro texto que ele vai citar aqui está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que é quando ele diz: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças.
O segundo texto do Pentateuco, que ele vai usar aqui no versículo 27, e está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No No versículo 28, o Senhor Jesus Cristo responde ele assim: respondeste bem, faz isso e viverás. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse a ele assim: muito bem, doutor da lei, tu sabes o que tem que fazer, então faça, e vai viver, e terás uma vida eterna. Mas devido a esse doutor da lei ser arrogante, prepotente, incrédulo, Jesus não disse a ele algo muito importante: que ser salvo pela lei era algo impossível. Aleluia. Porque a lei, meus irmãos, ela não foi feita para salvar. A lei ela foi feita para sinalizar pecado e para punir pecador. Irmão Otávio, como é que você está dizendo isso? Mas não sou eu que estou dizendo. Quem falou isso foi Paulo, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Paulo deixa muito bem claro que salvação pela lei era algo impossível. No versículo 29, a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aqui, meus irmãos, como eu já falei anteriormente, Jesus ele tinha o hábito de responder uma pergunta com outra. E Jesus, ele simplesmente não respondia a pergunta. Ele pegava a pergunta, deixa eu fazer uma metáfora aqui, ele pegava a pergunta e envolvia em uma camada de concreto e de ferro, e aí ele lançava: recebe aí, doutor da lei. E o que é que aconteceu? Ele ficou sem jeito, e para se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Mas esse negócio de responder uma pergunta com outra pergunta, não era só Jesus que fazia, não. O próprio Deus Pai fazia muito isso. Lembra-se lá de Jó? Jó fez 16 perguntas a Deus, naquele momento, naquele período de sofrimento dele, e fez 34 questionamentos a Deus. Como foi que Deus respondeu? Fazendo a Jó 70 perguntas. Aleluia. E entre elas, tem uma que eu destaco, que desmontou Jó completamente. Foi quando Deus perguntou a ele: ô Jó, onde foi que tu estava quando eu construí esse mundo que tu vive? Aleluia. No capítulo 42 do livro de Jó, do versículo 1 ao versículo 6, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque, meus irmãos, Tiago, lá no capítulo 4, versículo 14, Tiago diz que nós somos apenas bom. E quem somos nós para questionar ou para fazer perguntas ou questionamentos a Deus? E nós sabemos que perguntas e questionamentos é diferente. Glória a Jesus. No versículo 30 aqui, meus amados e queridos irmãos, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Esta parábola é considerada como o mapa do Evangelho.